A história do samba de Uberlândia se inicia nos anos 50 com a escola de samba Tabajaras. Eu sou o mestre Bolim, chefe da velha guarda, fundador da escola de samba Tabajara, escola que nasceu em 1954 aqui no Patrimônio. Essa escola nasceu, foi o seguinte, eu, Lotinho, o Doido, Chico Cambão e outras pessoas que já partiram para o outro mundo, quando um fazia aniversário, então a gente ia para a casa dele, pegava lata de tinta, colher, caixote, alguém tinha pandeiro, né? Tudo bem. E começávamos a cantar aqueles sambas dos grandes compositores do Rio de Janeiro. Aí, no Rio de Janeiro, tinha uma orquestra, a Orquestra Tabajara, que orquestra igual essa não existe mais nenhuma no Brasil, foi a melhor. A orquestra de Severino Araújo era o maestro, era um pernambucano, um músico extraordinário. Então a gente ficava todos os domingos ouvindo na Rádio Nacional do Rio essa orquestra Tabajara. E essa escola surgiu e foi campeã 17 anos. Em 1966, Mestre Henrique e Bolo saíram da escola de samba Pavão Dourado e fundaram a escola Garotos do Samba. E a escola foi entregue para nós em 1966. Até 1966 foram os 5 anos que nós saímos para trabalhar no samba. Aí saímos e foi o primeiro título que nós conquistamos no primeiro ano. Para a escola, primeiramente foi o bolo, né? Para casar com nós. Tendão, que é o Paulo Ranu. Chico Direto, que é o Francisco da Silva. Eu estou contando com alguém que você, eu, o Caribaldo e o Valdomiro dos Reis, que é o Brigada. Aqui foi uma escola também para muitos músicos de Uberlândia apresentar seu trabalho, né? Muita gente iniciou aqui. Sem livro, banda, os meninos só para passear, tudo passado por aqui. Tempero de quintal, primeiro lugar, doces emoções, a maioria, né? Pagode da vida, pagode da vida também. Sem falar as suas, né? Sempre teve. Não falando muito, não, mas quase todas as bandas, graças a Deus, né? Passou aqui na Copa da Outra. Vamos falar um pouquinho dessa paixão do Mestre Bolo. Da sua amizade com ele, dessa paixão pelo carnaval. Era um cara que, na realidade, ele pegou até a força. Eu era um cara assim, pecado, eu tinha uma aula na escola. E nunca me passou na cabeça um dia pegar e dirigir com a escola. Aí ele deu o pé, mas às 7 horas da manhã ele passava aquela tarefa, na aposentada, vamos que nós temos ali, nós temos aqui, e era 24 horas por dia lá no samba. Nos anos 80, Olímpio Silva, mais conhecido como Pai Negro, fundou a escola de samba Unidos do Chatão. Apaixonado pela música e pela dança, nos anos 80, Pai Negro inaugurou a casa de show Black Chic, espaço destinado aos novos talentos e os amantes da Black Music, música negra americana. Falar do Pai Negro, do Olímpio Silva, meu pai, é uma satisfação que a gente tem no mundo. Tá? É um cara que aprendeu e ensinou. Quer viver a vida, que quer aproveitar de cada momento, de cada situação que ela tem. Como pai, como professor, como educador, como exemplo de homem. E pra mim, olha, eu me emociono. Falar do Pai Negro, gente, pra mim não é fácil, porque foi 36 anos de convivência, acabei de cuidar, ele tinha os filhos dele,
acabei de cuidar, sabe? Tenho um filho com ele. E para mim ele me deixou uma grande família. E a paixão pelo carnaval? Nossa! A paixão pelo carnaval era muito grande. Meu Deus do céu! Aqui era uma briga na época de carnaval. Meu! Pluma, Pluma, pano, pra tudo pano, costureira, era aquela alforia danada. Nossa Senhora! A paixão começou, Cristiano, foi lá pela questão de ver o carnaval carioca. De ver, né? De ver que tinha as escolas de samba, garotos do samba, que a nossa família sempre foi muito ligada lá. E ele apaixonou por isso e falou, não, eu preciso abrir uma escola de samba pra mim, eu quero. Como sempre, muito empreendedor em tudo, tem Black Chic, Samba de Love, e ele colocou na cabeça dele que queria uma escola de samba. E a nossa família, que é uma família chata muito grande, começou a ir na família. E depois se expandiu para Uberlândia, graças a Deus, a gente conquistou muita gente na época. Chatão foi fundado em, se não me engano, mês de junho de 1986. Chatão tem 34 anos, ela fez esse ano. Entendeu? Então é uma história, né? Ele conseguiu tocar até nos últimos dias da vida dele, que foi até 2015. Nós perdemos ele em 2 de setembro de 2015, né? Até entanto ele conseguia estar arquitetando, aí me colocou, por uns anos ele me colocou como vice-presidente, aí a gente foi remando junto. Até quando ele, o último suspiro, ele sempre falou em carnaval, 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 carnaval. Peça fundamental na história do samba de Uberlândia, Mestre Capela participou das escolas Águias de Ouro, Garotos do Samba e também fundou a escola de samba Unidos do Capela. Também participou das escolas Mocidade e Acadêmicos do Samba. Essa paixão dele pelo samba enredo, pelas escolas de samba. A escola de samba de... Quais foram os anos que ele ganhou? Foi 75, 77, né? Mais outro ano, não sei. Foi festa. Aí, mas nós morávamos, era lá na rua Genor Paz, nessa época, e o ensaio era lá na Ricaso. Ensaiou muito tempo na casa de mamãe, né? Que era na Genor Paz, lá na porta. E lá daí casa também vocês costuravam, né? Lá tinha lá a área que os meninos frequentavam da casa, né? E tinha um sobradinho assim, não sei o que era naquela parte lá de cima. Lá eram as costureiras. Noite inteira costurando lá, mas revezava, as costureiras revezavam, sabe? O ensaio era lá no local mesmo, o ensaio, né? E elas lá em cima, fazendo a costura. Aí os meninos iam pra lá, cada aula, tiravam as suas medidas lá no... Essa aí era qual escola, né? Essa aí? Unidos, escola de samba, Unidos do Capela. A primeira foi essa. Essa é a D. E a outra já foi do Mário Antônio. Ah, porque ele participou também na Participou do acadêmica. A acadêmica era do Mário Antônio, já foi a outra, que os meninos do Unido foi pro acadêmico, né? O Mário Antônio participou da nossa escola. Entendi. E ele já participou de outras. Ele participou do Pavão Dourado. Seu papai pai participou do Pavão Dourado, né? Teve outra. Como chama aquela do Vagão? Vagão, pois é. Tem Mocidade. Mocidade. Do Vagão era Mocidade, né? Mocidade do PD, você foi Mocidade? É. O papai gostava de participar de muitas coisas. Tudo se participa. Tudo que ele fazia tinha esse envolvimento da família, né? Então, eu acho que Teve uma vez que teve também o concurso dos menininhos, que até o Santos também participou, no Robosul, Não sei. ele fez esse concurso das criancinhas. É com um rapaz radialista também. Foi longe. Lá em casa. Lá em casa. E lá em casa também, quando o papai tinha os bailes, né? Lá em casa, quem era o conjunto, a banda era o Som 4, que é do João, né? Pires, né? Mais abaixo do Som 4. Tudo de bom. Som 4. Ficou na história esse Som 4. São 4 marcavam, mas entra toda a festa que tinha na casa, são 4.
Estamos aqui com Antônio Carlos Gomes de Oliveira, mais conhecido como Carlinhos da Eupídia. Carlinhos, como foi o seu início na música, essa paixão? Essa paixão na música, acho que a gente já nasce com essa paixão, né, musicalmente falando. Mas veio da década de 70, quando a gente integramos o primeiro grupo, que se chamava Engenho Novo. Década de 70, 75 mais ou menos. A gente tinha esse grupo, montamos esse grupo. E na época a gente fazia algumas gravações em Araguari e mandava para São Paulo. E nessa época surgiu uma gravadora que chamava Japoti. Essa gravadora, ela montou um grupo para fazer uma certa concorrência com originais de samba na época. E até conseguiram, a gente conseguiu a colocar uma música no disco desse pessoal, que chamava Moçada do Samba. E uma gravadora nova, né? E inclusive até lançou outros artistas, como Gilson de Souza, né? Até que uma música que foi bem tocada na época e foi até regravada há pouco tempo aí, Poxa. Poxa, como foi bacana. E aí, desse início, né? E a gente, da década de 70, o grupo se desfez, né? Inclusive é uma coisa até bom de salientar, né? Quando a música entrou no disco da Moçada do Samba, para a música entrar, teve que colocar o nome do maestro da gravadora, né? Então, sendo que ele não tinha nada a ver com a música, mas como uma exigência deles, né, para a música entrar no disco, aí tudo bem, aí viemos, o grupo se desfez e década de 80 foi quando surgiu a formação do Pagodes da Vida, finado Sérgio Henrique, Roberto, Edmar, mora em Brasília, Conta Quintê, bem lembrado, Conta Quintê, Juquinha, o Juca veio depois, né, que era o nosso maestro, violonista, mas ele já fez parte da primeira formação também, Juquinha. E nessa época até que veio também outros grupos também, como o Tempero de Quintal, né? O Coisa Nossa, que depois passou a ser o Sambacá, né? Então nessa jornada aí na década de 80, né? E a gente tinha o privilégio de tocar nas melhores casas. Eu me lembro bem que os eventos de samba que tinha aqui antigamente, quem produzia era você. Você trouxe aí alguns artistas pela Ivone Lara, por exemplo, a nossa dama do pagode que nos deixou, Dona Ivone Lara, dormiu na minha casa. E ainda eu comento com a minha mãe. Falei, mãe, eu tive com a Dona Ivone no Maranhão, a primeira coisa que ela falou foi do feijão tropeiro que ela comeu aqui em casa. Ela falou assim, Carlinhos, até hoje eu falo lá no Rio daquele feijão tropeiro que a mãe Eupídia fez. Ser feliz é fundamental. Se eu pudesse gritar, o mundo inteiro ouvir, desataria esse nó e deixaria fluir. E apoder o sentimento dos que não sabem amar, pois quem ama na verdade tem que confiar, pois quem ama na verdade tem que confiar. Carlos Ganga Souza, mais conhecido como Ganga, foi o fundador do grupo Tempero de Quintal.
Com um repertório eclético e uma maneira de interpretar peculiar, Ganga e seus companheiros Arimateia, Gilney, Sandro e entre outros escreveram de vez o nome do tempero de quintal na história do samba de Uberlândia. Vou te contar das andanças que eu vivi, foram somente caminho de ilusão. Me machuquei, apanhei, me perdi, lutei, insisti, como se a vida me tivesse dito não. E nesse jogo de azar que arranjei pra mim, só consegui desventura encontrar. Nunca pensei perder assim, pois afinal sou de ganhar. Tudo na vida tem um fim, já aprendi que é bom voltar. Por isso hoje estou aqui, e desta vez não vou deixar que o nosso amor nos diga não. Por isso vem, quero ouvir vocês, vamos lá! Amaury Gonçalves dos Santos, mais uma personalidade do samba de Uberlândia, mais conhecido como Amaury do Cavaco. Amaury, como foi sua trajetória na música? Olha, mexer com música eu mexo desde os 6 anos, né? Eu aprendi a tocar violão no violão do meu pai. Até uma curiosidade aí, eu toco canhoto com as cordas viradas para a direita, porque o meu pai ia buscar a gente na escola e trazia pro almoço, né? Aí ele voltava pro trabalho e eu ia mexer no violão dele. Aí como não podia mudar as cordas, que ele é direito e eu canhoto, tinha que aprender daquele jeito, tocar daquele jeito. Então eu fui fazendo, aprendi com as cordas viradas. Aí comecei aos 6 anos e veio nessa trajetória aí. E o amor ao samba? Esse amor eu acho que já vem desde a barriga da minha mãe, porque desde então meu pai já era músico também. Se não músico, meu pai era um funcionário público que gostava de música, assim como eu, entendeu? E ele já tocava bastante, e minha influência foi através dele, através dos meus tios, então tem rolado. Olha, eu estava na casa de uma amiga minha e eu folheava uns discos dela lá. E no meio dos discos eu achei uma turma lá que fazia samba para infantil, samba para criança. Esse grupo chamava Balansamba. Aí eu naquela intenção de montar alguma coisinha, um grupinho, aí naquele balançando eu fiquei pensando, surgiu o nome de Sambalanço. Aí eu montei o Sambalanço, o nome de Sambalanço. E até chegar no Uber Samba? O Uber Samba já foi o fato seguinte, de ter falecido um músico da gente. Ele faleceu e a gente, como se diz, quebrou a asa. Ficamos 2 anos parados. E diz que grupo não tem volta. Morreu, então pronto, acabou. Então mas nós voltamos com o nome de Uber Samba. Aí já voltou mais forte, voltou mais firme, já com uma raiz já plantada, né? Foi quando surgiu a oportunidade no primeiro festival. Não, fora disso nós participamos também de um festival da Casa da Cultura, lá no Conservatório Corapavão Caparelli, e logo apareceu esse da Pagolândia, onde a gente, graças a Deus, tivemos o prazer em ficar em primeiro lugar. Ser negro não é brigar pela cor da pele, e sim pelos direitos reais da vida que nos fere. Existe branco que gosta do negro, assim como ele é. Existe branco sem preconceito, que no negro tem fé. Viva o negro, viva, e viva o branco também. Somos todos escravos da vida, com muito ou sem o que tem.
Salve, salve 13 de maio, data linda, muito